Muito bem, acabei de aumentar o nosso som aqui. Glórias a Deus. E você abriu a sua telinha. Nós estamos na segunda carta de Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 2, o versículo 14 até o versículo 17. E no capítulo 3, alguns versículos, vamos lendo aquilo que o Senhor vai colocando nos coração. Muito bem, a palavra hoje é sobre ministério. E eu falei que a palavra ministério vem de ministro, né? E ministro significa o representante do governo, representante do seu país, aquele que representa a autoridade que representa o seu governo, né? O governo do qual ele está debaixo, submetido a esse governo. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Leia comigo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro de seu conhecimento, do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Preste bem atenção. Para esses, certamente o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros num Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como do Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Até aqui essa palavra. Queridos, eu quero falar sobre o ministério que o Senhor Jesus nos impôs através de um chamado, de algo que para nós tem que ser glorioso, para nós tem que ser algo maravilhoso, porque como nós, homens pecadores, podemos representar a Cristo. E eu digo todos, não importa
o tamanho, o conhecimento, não importa aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa traz, não importa o que a pessoa tenha, não importa o que a pessoa faça, mas o que nós recebemos de Cristo para representar o reino de Deus aqui na terra é algo muito mais excelente, é algo muito mais complexo, mais importante do que todas as outras coisas. Só que, olhando para essa carta aos Coríntios, Paulo, ele fala do caráter e os frutos do seu ministério. Então, uma das coisas que a gente vê aqui em Paulo é que Paulo não estava preocupado com o nome dele. Paulo não estava preocupado com a situação dele. Paulo não estava preocupado com as coisas que estavam ao seu derredor. Paulo estava preocupado em representar o governo que ora ele admitiu sobre si, que era o governo de Cristo, e representar a esse Senhor com todas as suas forças e com toda a sua vontade. Paulo, então, ele decide fazer a vontade de Deus para que o ministério que fora lhe imposto por Cristo tivesse frutos, não para a sua carne, mas para o seu espírito, segundo a vontade de Deus. É interessante que, quando Paulo começa essa carta, parte dessa carta, ele fala: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, Paulo estava dizendo, sempre nos faz triunfar em Cristo. E é uma verdade. O nosso triunfo não está por causa do que temos ou fazemos ou acontecemos. O nosso triunfo está por causa de Cristo. Diz a palavra de Deus que sem Jesus a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer absolutamente nada. Isso é uma grande verdade. Sem Jesus a gente não tem a capacidade, porque Jesus representa exatamente o governo de Deus sobre nós, o governo de Deus sobre a terra. E Jesus hoje é a palavra. Se você vai lá no capítulo de João, ele diz que ele é o verbo que se fez carne. E outra vez ele se faz carne em nós. Novamente essa palavra, que é o verbo, que é Jesus, ele começa a tomar uma forma em nossa carne. Ou seja, hoje mesmo você está me ouvindo falar aqui, e eu estou falando através do Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito está me impelindo a falar, mas usando assim as minhas cordas vocais, usando a minha carne, para poder transmitir essa mensagem. Da mesma maneira como Deus enviou Jesus para transmitir a mensagem e mostrar aos seus discípulos aonde estava o reino de Deus e no que ele constituía. Hoje nós, pelo ministério, não de Paulo, mas pelo ministério também do mesmo Espírito, o ministério de Cristo, o ministério da palavra, nós podemos ser impelidos pelo Espírito Santo para poder falar a todos aqueles que estão interessados em ouvir sobre este governo que está sobre a minha vida, que está sobre a vida de muitos. Eu, como ministro de Cristo hoje, eu posso falar de coisas que o Espírito ele revela ao meu coração, trazendo então a anunciação da vontade de Deus através do corpo da minha carne. Agora, isso não quer dizer que eu não sou pecador. E por falar em pecado, nós estamos falando de pecados que são acidentais e pecados que são totalmente premeditados, ou pecados que são... Existe o pecado por acidente. Qual é o pecado por acidente? Eu, por exemplo, eu sou homem e eu tenho na minha alma, eu tenho na minha formação, no meu contexto, eu tenho falhas, eu tenho problemas. E eu, como homem, por mais problemático que seja, não significa que eu não possa representar o governo que está sobre mim. Primeiro, porque eu não sou o governo. Eu sou representante desse governo. E quando eu represento a Cristo, eu represento com autoridade. Por quê? Porque eu falo de uma verdade que não é minha, mas é de Cristo, é do meu governo. É do governo que está sobre a minha vida. Então, quando eu falo com autoridade,
Eu falo com autoridade porque eu estou falando de uma verdade que eu também procuro viver. Então, quando nós representamos o Cristo, não quer dizer que nós somos Cristos, nós somos como Cristo. Quer dizer sim, que nós fomos escolhidos para representar o Cristo, do qual exerce e fala a verdade. Ele é a própria verdade, então nós representamos essa verdade. Quando eu prego a palavra na igreja, eu não estou falando que eu sou a verdade, não, mas estou falando que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E esse sim, então eu represento, eu simplesmente represento. Agora, os pecados acidentais são aqueles pecados do qual, sem pensar, sem a gente... no momento de impulso, no momento de emoção, a gente passa acidentalmente a cometer. Então o pecado, por exemplo, é como andar numa rua. Você está andando numa rua e você não vê um buraco, e de repente você cai naquele buraco e se machuca. Uma das coisas que eu gosto de falar também é que o pecado, mesmo sendo acidental ou não, premeditado, ele tem consequências. De qualquer forma, ele traz consequências. Quando você não vê o buraco na rua e você tropeça e cai, você vai se machucar, uma coisa lógica. Então, o pecado acidental é esse, é aquele que você não escolheu fazer, foi por uma ação impensada, por uma ação sem lógica, por um momento de ira, por um momento fora da razão, fora do contexto do pensamento, você vai lá e pela emoção você acaba cometendo. Outra coisa é o pecado premeditado. Esse sim é perigoso porque é um pecado pensado, é um pecado que foi planejado, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um pecado acidental. De repente você está no trânsito dirigindo e de repente alguém te fecha e você fica irado com a pessoa e fala algumas coisas até que não devia. Foi um pecado acidental. Um pecado que você não estava esperando, aconteceu, e a sua emoção, a sua razão. Agora, esse pecado também, acidental, ele requer um arrependimento. E quando você, de repente, você tem umas atitudes, fala, puxa vida, eu não podia ter tido essa atitude. Essa atitude, ela me envergonha o evangelho do qual eu acredito, envergonha o meu Cristo, né? Envergonha a igreja que eu sou, envergonha as coisas que eu faço. Então, eu fui chamado para que a vergonha saia de mim, que o pecado saia de mim, mas eu não consegui, eu errei, pequei ali, então o arrependimento vem. É diferente de Judas. Judas ele não se arrependeu. Judas Iscariotes, quando vendeu Jesus, ele teve remorso, mas não se arrependeu, porque o arrependimento ele traz a correção. O arrependimento ele traz uma edificação. Apesar de eu ter pecado acidentalmente, me arrependo daquilo que aconteceu, eu passo a aprender com aquilo e gerar frutos para que não aconteça mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher: mulher, onde estão os teus pecados? Nem eu te condeno, mas vá e não cometa mais esses pecados, vá e não peques mais. Então, uma coisa é você pecar acidentalmente, outra coisa é você pecar premeditando, ou seja, concebendo esse pecado no coração, pensando nele, sabendo que é pecado, mas deixando a carne falar mais alto do que o seu espírito. É interessante que Deus ele nos chama para um relacionamento, apesar de ser um ministério que nós estamos vivendo, apesar de representar Cristo, porque nós representamos Cristo não só com palavras, nós representamos Cristo também, e muito mais com as atitudes. Eu posso dizer que eu sou um cristão sem abrir a boca, só pelo meu testemunho, mas eu também posso dizer que eu sou um cristão através daquilo que eu falo, impelido pelo Espírito Santo. Então, o pecado, quando ele entra no nosso meio, ele vem para promover estragos, e estragos grandes. O pecado acidental, ele não deixa de ser pecado, mas acontece que ele pode ser reparado através de um arrependimento verdadeiro. Agora, o premeditado não.
O premeditado pode haver remorso. A pessoa pode ter remorso. Por exemplo, Judas premeditou. O Judas ficou pensando, primeiro, ele andava com Jesus, provavelmente não acreditava em uma palavra do que ele falava. Segundo, Judas andava com Jesus e estava mais de olho nas coisas que estavam acontecendo do que naquilo que Jesus estava falando e o que estava por acontecer. Terceiro, Judas andava com Jesus, mas ouvia mais os homens. Então ele se ajuntava com multidões e com pessoas que falavam ao coração dele mais do que o próprio Jesus estava falando. Em quarto lugar, Judas estava ali com os discípulos e Jesus em momentos mais íntimos, né? E não colocava o coração naquilo que estava fazendo. Por fim, Judas estava mais interessado em levar vantagens naquilo que ele estava fazendo, né? Do que perder qualquer tipo de vantagem ou deixar de lado qualquer outro tipo de coisa, negando-se a si mesmo para seguir Jesus. Então, Judas, ele tinha o coração fechado, tinha o coração totalmente de pedra. Judas estava mais voltado às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Apesar de ser judeu e andar no meio dos judeus, do qual pregavam um Deus vivo, um Deus único, né? Então, o pecado, ele traz consequências. De uma forma ou de outra ele vai trazer consequências. Mas eu diria que também traz benefícios para os convertidos, para aqueles que estão no verdadeiro ministério. O pecado, normalmente, quando ele é concebido, quando ele acontece, ele pode trazer as consequências que são naturais, que vão acontecer, e ninguém pode te tirar disso, porque o pecado ele gera consequências, né? Mas, no entanto, com essas consequências, com aquilo tudo que a gente sofre por causa desse pecado, a gente passa a aprender algo muito mais interessante e forte para que não aconteça mais. Porque o pecado, ele requer que você se arrependa e se transforme, ou seja, você tem que abandonar o pecado, mas lembrando de que você é pecador e pode voltar a pecar. E para isso você tem que se preparar e se fortalecer através do seu ministério para que isso não aconteça. Porque muitas vezes quando nós pensamos em ministério, nós pensamos em ministério de nós para os outros, ou seja, nós estamos servindo a Deus, né, no ministério para que os outros venham ouvir e ser transformados. Mas o ministério começa em nós. Quando nós representamos o governo de Cristo, nós temos que estar muito bem preparados na lei dele, nós temos que estar muito bem preparados na prática dessa lei, e depois nós temos que ser exemplo dessa lei, para que possamos também aplicar aos outros. Toda representação é assim. Eu, quando represento alguém ou alguma coisa, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou representando, né? Então o ministério começa em nós. E o ministério que começa em nós é o que está Paulo dizendo aqui, olha. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. A palavra de Deus diz: que adianta ganhar no mundo e perder a sua própria alma? Então, quando nós representamos Cristo, nós não representamos somente Cristo, nós representamos Cristo que vive em nós, ou seja, não podemos representar uma lei, não podemos representar um governo que para nós não existe poder nenhum, que não existe autoridade nenhuma sobre nós. Como que nós podemos falar de algo que em nós mesmos se acha a falta da prática daquilo que nós falamos? Ou seja, como eu posso pregar uma coisa que eu não vivo? Né? Eu tenho que viver primeiro para pregar depois. Jesus, por exemplo, apesar de se falar que ele é o Filho de Deus, apesar de falar de que Jesus foi enviado por Deus, era o próprio Deus, Jesus, de maneira nenhuma, em nenhum momento do seu ministério, ele deixou de apontar que ele veio para fazer a vontade
do governo que lhe enviou, que era o seu pai. Jesus foi enviado por Deus e ele obedeceu à vontade de Deus. Tanto é que, se você quer uma prova disso, ele foi à cruz e ele morreu. E olha só, quem diria se o nosso ministério tivesse que ser provado como o de Cristo foi? Ou seja, aquele que me enviou para representá-lo fizesse passar pelo que Cristo passou. Eu não preciso passar por isso. Jesus passou por mim. E outra, uma das coisas que a gente vê, né, sobre o ministério, que ele passou tudo naquela cruz, inclusive para nos dar uma representação muito mais leve. O que Jesus fala? Toma o meu fardo e me dá o seu, porque o meu fardo é leve. Jesus Cristo, ele nos chama para representá-lo de uma forma muito mais suave, né, do que até os seus apóstolos, os seus discípulos, os profetas representaram. Nós temos hoje uma condição muito mais suave. E por termos uma condição muito mais suave, nós às vezes dormimos e caímos em alguns laços de Satanás. O ministério de Paulo estava cheio de riquezas. Uma delas era perceber que nós ministros, nós que pregamos o Evangelho, nós que praticamos o Evangelho para exemplo para outras pessoas, porque nós somos exemplo e fomos colocados como ovelhas em matadouro, ou seja, nós estamos aqui para padecer com Cristo, né, para que Cristo seja glorificado. E quando Paulo ele fala nós somos o bom cheiro de Cristo, significa que por onde nós passarmos, nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que dar testemunho desse governo verdadeiro. Quer dizer, o governo que está sobre nós é o governo que eu estou falando. Mas alguém pode perguntar, poxa, você fala que não pode passar o sinal vermelho, mas outro dia eu te vi passando o sinal vermelho. Como é que você fala uma coisa que você não faz? O ministério é isso. O ministério é praticar primeiro, falar depois. O ministério é isso. Jesus, por exemplo, foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ter um encontro com Satanás e ser provado. Para quê? Para que quando ele viesse a subir, novamente sair do deserto e começar o seu ministério, ele representar com autoridade o governo. Porque na pior situação de Jesus, o governo de Deus continuou firme sobre a vida dele. E ele lembrou das suas leis, porque ele falava, está escrito. Está escrito. Então é como se pegasse o manual das leis e falasse, não, olha aqui, ó, diabo, está escrito. É como se você, hoje, para pregar o Evangelho, você fala assim, olha, eu estou falando porque está escrito e é aquilo que eu pratico. O ministério, ele deve ser suave, ele deve ser agradável e ter o perfume de Cristo. Sim, por que o perfume de Cristo? Queridos, quando você coloca um perfume, quando você vai para a igreja, ou vai sair, vai para uma festa, você coloca um perfume sobre a sua veste, sobre a sua pele, e você então coloca um aroma, um perfume. E aquele perfume tem um nome, né? E de repente, quando você vai à festa, uma pessoa identifica e fala, olha, hoje você está usando azarro. Então você está com o perfume identificando, fala, olha, esse perfume vem daquele que fez a essência, daquele que é a essência, né? É o bom perfume que eu estou usando, é azarro. Quando você, como cristão, entra em algum lugar, a pessoa deve olhar para você e falar assim, olha, você hoje está com o cheiro de Cristo, você está cheirando a Cristo, porque você traz a marca de Cristo sobre você. Você leva a marca de Cristo aonde você vai. Então você tem que levar a marca de Cristo no supermercado, você tem que levar a marca de Cristo na padaria, você tem que levar a marca de Cristo, né, no seu trabalho, você tem que levar a marca... Porque uma coisa, querido, é você cheirar bem dentro da igreja, outra coisa é cheirar mal para outras pessoas.
Então o ministério é isso. O ministério, você tem que carregar o bom perfume o tempo todo. Você tem que ser o mesmo cheiro, você tem que exalar o mesmo cheiro em todo lugar que você vai. Então as pessoas olharem para você e falar assim, não, você realmente tem um bom perfume de Cristo. Aquela marca está estampada em você. A marca de Cristo. Né? Quando nós falamos, nós levamos a marca de Cristo, ou seja, as marcas de Cristo são essas marcas boas, não é a marca da cruz, não é as chibatadas, não é as furadas da crucificação, não é a coroa de espinho, não. As marcas que eu levo de Cristo, porque essas marcas ele levou no corpo dele para nos salvar. Mas as marcas que eu levo de Cristo são as marcas da obediência, a marca da preparação, a marca do conhecimento, a marca do bom perfume, né, que está na vontade de Deus. Eu levo a vontade de Deus sobre mim, assim representando essa vontade a todos os povos. Então eu sou ministro de Deus. Uma outra coisa que Paulo fala aqui, para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? A idoneidade vem nisso. Quando nós estamos com o bom perfume de Cristo, quando nós andamos com Cristo, né, as pessoas identificam Cristo em nós. E para as pessoas que se sujam, para as pessoas que amam o pecado, Cristo cheira a morte para eles. Mas para nós que nos arrependemos e queremos a transformação, o cheiro é de vida. Então, o Evangelho ele corta como uma espada afiada dos dois lados. Ele tanto corta para a salvação, como ele corta para o juízo e a condenação eterna. O Evangelho é nada mais do que o próprio Cristo vivendo em mim. Como aquele louvor que você ouviu aqui no clipe, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então o ministério é isso. Uma outra coisa que fala aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Uma coisa, meu filho, é você entender que falsificação da palavra de Deus, ela existe. E ela está na boca dos falsificadores. Agora, nós que temos um ministério verdadeiro, nós falamos como de Deus, em Deus para Deus. Ou seja, na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos com a verdade vivida no nosso coração, diz a palavra de Deus que a boca fala do que o coração está cheio. Agora, quando nós usamos mal a palavra, quando nós fazemos mau uso da palavra, na verdade nós somos falsificadores do Evangelho. Sim, porque nós temos uma aparência, né, que não condiz com a verdade que é essa palavra. São os verdadeiros crentes envelopados de plástico, né? Por fora tem um envelope, por fora tem uma forma. Quando você abre, o produto dentro está estragado, o produto dentro já passou da validade. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que para você ter o bom perfume, você não pode ser um falsificador do Evangelho. O que é falsificação do Evangelho? É a ação de falsear, né? De falar uma verdade com mentira. Como assim, pastor? É verdade. Por exemplo, se eu estou pregando para você sobre a mentira e estou falando que não pode mentir, que não pode contar mentira, porque o diabo é o pai da mentira, mas na minha prática eu sou um mentiroso, ou estou falseando. Então eu não passo por um verdadeiro cristão, por um verdadeiro pregador do Evangelho, mas eu passo por um falsificador da palavra. Por quê? Porque eu estou falseando. Olha, eu estou dizendo para você que não pode mentir, mas eu sou um mentiroso.
então eu sou taxado como fariseu. Por quê? Os fariseus, eles faziam isso. Eles empurravam o fardo pesado para as pessoas carregarem, dizendo: não toque nisso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso. E eles mesmos não moviam com o dedo. Então, era o tipo das pessoas que falavam, mas não faziam. É o tipo das pessoas que a gente vê hoje, que falam, mas por trás está um monte de sujeira. Esses são falsificadores do Evangelho. Os falsificadores da palavra são esses que eles dão uma aparência de santinho, falam das coisas santas, mas por trás existe só sujeira. Então eles estão envelopados com santidade, estão envelopados com a verdade, estão envelopados com o cristianismo, entre aspas, né? É um cristianismo sem Cristo, mas é um cristianismo. Então eles estão envelopados com o Evangelho, dizendo que são evangélicos, mas o que eles fazem? São falsificadores da palavra, porque atrás deles, quando você levanta a vida deles, está cheio de sujeira. Então como é que eles podem pregar uma verdade se eles mesmos vivem na mentira? E isso é o que a Bíblia diz aqui, que nós não somos como esses, como muitos falsificadores. E a Bíblia diz aqui, como muitos, significa que não vão haver poucos, vão haver muitos. E esses muitos estão inseridos aí no contexto de toda ação no meio do cristianismo. Muito bem, queridos. O ministério é uma coisa importante para Deus. Por quê? Porque Deus comissiona ministros. Deus comissiona pessoas para falarem daquilo que é real e verdadeiro. Mas antes de você ser um ministro e um representante do Evangelho, você tem que estar preparado para ter experiências com Deus. E essas experiências é que vão te levar e vão te provar para que você possa sustentar a verdade da qual você vai pregar. Então veja só, é muito simples eu pegar a Bíblia, abrir e começar a ler e falar qualquer coisa. Mas uma coisa é, em todas as coisas que eu estou lendo e vivendo, quais as experiências que eu tive nesse mesmo Evangelho que eu estou pregando hoje? Quais são as experiências vividas? Muitas vezes você pode falar assim: olha, eu conheço pregadores que viveram muitas experiências com Deus, mas hoje eles estão pregando absurdos. Mas acontece o seguinte: posso te fazer uma pergunta? Será realmente que eles se converteram de verdade? Será que todas as experiências que eles viveram, elas trouxeram frutos e experiências? Porque assim como o pecado pode trazer uma experiência de vida para você e fazer com que você cresça, como o pecado pode te destruir, uma verdade que você escuta também. Você pode viver aquela verdade, certo? E amanhã negligenciar, fazendo com que aquela verdade seja deturpada, ela seja jogada fora. Ou seja, eu recebi a palavra de Deus, ela entrou no meu coração, entendi como verdade, só que não vou levar a sério. Só que não é dessa maneira que eu vou viver. Então o que eu estou fazendo? Eu estou negligenciando. Na verdade, eu não estou reprovando o pregador ou a igreja tal, eu estou reprovando Deus. Sim, porque quando eu não aceito a palavra dele e não vivo aquilo que ele está me ordenando, eu não rejeito quem está pregando ou quem está na direção da igreja. Estou rejeitando realmente a Deus. E por rejeitar a Deus, eu vou receber também o salário dessa minha indiferença. Eu vou receber a punição, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E quando Deus fala tudo que o homem vai plantar, não é só no mundo, querido, mas muito mais na palavra de Deus. Se eu plantar bem com a palavra de Deus, eu vou receber bem. Se eu não plantar bem, eu vou receber mal. Porque tudo é uma questão de plantio. A colheita é certa. O plantio que não está determinado, eu planto o que eu quero. E aí eu vou receber exatamente o que eu plantei. Não vou receber coisas diferentes. Eu não posso plantar a ira e o ódio e receber o amor. Eu não posso plantar, por exemplo, a desonestidade e querer que os outros sejam honestos comigo. Eu não posso, por exemplo, plantar a mentira
e colher verdade. Então, o que Deus está falando, tudo que o homem plantar, ele ceifa, ou seja, Deus não está falando assim, olha, eu vou te pegar na esquina, eu vou fazer, você vai engolir o que você está falando. Não, ele não está falando isso, ele está falando, olha, o produto do que você plantou é exatamente pelo que você plantou. Você não pode plantar mamão e colher abacaxi. Então, se você plantou ódio, com certeza o ódio vai trazer frutos para a sua vida. E frutos de ódio também. Então, se você plantou o amor, com certeza você vai receber amor. Então, às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, tal pessoa não me ama, tal pessoa não me ama, ela não gosta de mim. Mas o que você fez para que ela gostasse de você? O que você fez para que ela depositasse confiança nesse amor que você está exigindo dela? Será que o que você está exigindo é o que você está dando? Isso é ministério, queridos. Isso é ministério. Como uma pessoa pode exigir de uma outra pessoa se ela não dá o que ela exige? Jesus, ele falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar longe. Por exemplo, nós como ministros, certo? Nós estamos perto da lei muitas vezes. Por quê? Porque nós não somos próximos à lei. Ou seja, estar perto de uma pessoa é você estar conversando, é você estar abraçando, é você estar passeando junto, é você estar comendo uma pizza em casa com ela, é você ir ao restaurante com ela, isso é estar perto. Agora, ser próximo a essa pessoa é você entregar parte da sua vida em favor dela. Ou seja, muitas vezes quando essa pessoa precisar de você, ela sabe que pode contar com você, seja na alegria ou na dor. Se você ser próximo, é você amar, é você trazer para o convívio e o relacionamento mais íntimo, você estar com essa pessoa, sabe? Não só em companhia, mas estar em amor. Então, estar perto. Nós podemos estar perto de Cristo ou ser próximos a Cristo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu posso estar perto dessa palavra. Eu posso carregar a Bíblia para a igreja. Eu posso ler a Bíblia até de vez em quando. Mas eu não sou próximo a Cristo porque eu não faço. Porque eu não me interesso. Porque o que está aqui para mim entra por aqui, sai por aqui, não cai no coração. Porque eu não penso, eu não medito, eu simplesmente não confronto com aquilo que eu vivo. Então, eu estou perto da palavra. Outra coisa é estar perto de Deus, e outra coisa é ser próximo a Deus. Estar perto de Deus significa ter uma religião. Estar perto de Deus significa ir à igreja todo dia. Estar perto de Deus significa dizer assim, eu acredito em Deus. Estar perto de Deus significa, olha, eu vou fazer porque eu tenho medo de ir para o inferno. Agora, outra coisa é você ser próximo a Deus. Próximo a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com a tua força, pensamento, alma e coração. Ou seja, você se esforçar ao máximo de estar dentro da vontade dele, porque é o que ele quer de você. E é o que você quer fazer para agradá-lo, porque você o ama. E isso é ser próximo. Estar perto do ministério é uma coisa, estar próximo ao ministério é outra. O que é ministério? Nós falamos que ministério é a representação do governo que está sobre você. Uma coisa é eu admitir que sou brasileiro. Outra coisa é eu amar o Brasil, né? Por mais que o Brasil tenha defeitos, por mais que o Brasil tenha problemas, por mais que o Brasil tenha dificuldades,
Uma coisa é eu estar perto do Brasil, carregando a bandeira do Brasil em dia de jogo, fazendo alguma coisa. Outra coisa é eu amar o país que eu vivo. Outra coisa é amar as pessoas que estão morando no meu país, que são os brasileiros. Então, quer dizer, uma coisa é eu estar perto da minha família, outra coisa é amar a minha família. Uma coisa é estar perto do meu filho, outra coisa é amar o meu filho. Eu posso estar perto do meu filho, por exemplo, né? E admitindo tudo que ele fala, admitindo tudo que ele faz, ou amá-lo até dizendo não para ele, sendo próximo a ele, falar assim: olha, eu te amo, por isso que eu estou dizendo não para você. Nem sempre porque a gente estar perto da pessoa significa que a gente é próximo dessa pessoa. Uma outra coisa também no ministério uma coisa é você estar na igreja, ser um pastor, pregar o evangelho, falar com os irmãos, tocar no louvor, fazer tantas coisas. Outra coisa é você ser próximo de Cristo. Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é ser igreja para Cristo. O ministério, ele fala de responsabilidades, a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo por onde você quer que ande. Ser um farol na igreja, ser luz na igreja, onde tem várias luzes, onde tem vários faróis, onde tem várias... Uma coisa é você ser uma lâmpada de 10 watts no meio de 200, 500, 1000 watts de lâmpadas que estão à sua volta. Outra coisa é você ser uma lâmpada de 1 watt no meio das trevas. Tem uma diferença muito grande. Aonde eu tenho 10 watts em cima de 1000 watts, que eu não represento nada, represento 1%, né? Quando eu sou esse 1% no meio das trevas, então é como se só eu brilhasse. Então uma coisa é ser cristão por ir à igreja, outra coisa é ser um cristão por ser igreja. Então o ministério, o caráter da pessoa que tem o ministério e o ministério que está inserido no caráter dessa esposa, dessa igreja, ele tem que andar dentro da vontade de Deus e fazendo assim que o perfume de Cristo seja exalado. Olha o que Paulo diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Queridos, isso é característico em todo lugar que eu vou, em todo lugar. A gente vê pessoas que estão preocupadas com o seu nome, mas não com o nome de Cristo. Se eu fizer, o pastor vai achar bacana, ou a pessoa vai achar bacana. Se eu fizer isso, as pessoas vão gostar. E não estão preocupados em mostrar para Cristo, mas querem mostrar para as pessoas. Aí acontece a competição, aí acontece a discórdia, aí acontecem as batalhas, aí acontecem todos os problemas que a gente está acostumado a ver dentro das igrejas locais. O quê? A competição, a inveja, todos os frutos malignos dos quais Cristo nos libertou. Então nós fomos chamados para a libertação, para poder depois ser um libertador. Quando nós vemos esses frutos, né, nós passamos a louvar-nos a nós mesmos. Por exemplo, se eu estou preocupado com o meu nome, eu não estou preocupado com o de Cristo. Porque o que vão pensar de mim se eu fizer isso, fizer aquilo? Mas de maneira nenhuma a pessoa pensa o que Deus vai achar se eu fizer isso, o que Deus vai achar se eu fizer aquilo. Se nós levássemos o pensamento a este nível de chegar a olhar para Deus e falar: Deus, se eu fizer isto, o que o Senhor vai pensar? O que o Senhor vai achar disto? Devo ou não devo fazer? Quando nós nos propomos a obedecer a Cristo e seguir as suas regras, nós precisamos então nos submeter a essa autoridade, sabendo que se eu não fizer o que está aqui,
eu estou fora da lei, eu estou fora do ministério. Ministério para mim já não existe mais, eu não represento mais ninguém, porque nem eu acredito. Eu não acredito naquilo que eu estou vivendo, eu não acredito naquilo que eu estou pregando. Como que eu posso viver como ministro? Como posso ser ministro daquilo que eu não acredito? E, poxa, pastor, mas o senhor está falando uma coisa que... Estou falando uma coisa que é uma grande realidade. Eu não sei o que você pegou para fazer na igreja, qual é o seu chamado. Mas uma coisa eu falo para você: faça disso como se estivesse na presença de Deus, fazendo para Deus. Não faça para você, querido. Quando a gente fala lá na igreja, e eu falo muito, não faça para o homem, as pessoas já falam, não vou fazer para o pastor. Eu não entendo porque logo o pastor é que leva a culpa. Eu estou falando o seguinte: quando a gente fala, não faça senão para Deus, nós estamos falando, não faça para o homem. Quando a gente fala não faça para o homem, quando a gente faz as coisas para nós mesmos, eu quero fazer para me sentir bem, eu quero fazer para ter sucesso, eu quero fazer para aparecer, eu quero fazer para ser engrandecido. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer, um ministério errado. Lúcifer foi o ministro da destruição, Lúcifer foi o ministro da discórdia, Lúcifer foi o ministro porque ele representava o governo que estava sobre ele, que era o próprio governo dele. Ele achou que poderia vencer a Deus, ele achou que poderia tomar o trono de Deus, Lúcifer achou que poderia dominar o céu. Então, por que ele pensou isso? Por que ele achou? Por que ele tentou? Por que ele chegou a conceber isso no coração? E por que ele foi adiante? Simples, porque ele acreditou mais no que ele pensava do que naquilo que Deus falava. E olha que ele conhecia Deus de perto, sabia como Deus era, o que Deus queria, porque Deus era o seu criador e tudo mais. E mesmo assim, ele caiu na tentação de ser maior do que Deus. E sabe de uma coisa, queridos? Se Lúcifer conseguiu arrastar 1/3 dos anjos do céu, que conheciam Deus, estavam com Deus, andavam com Deus, e conheciam todas as criações de Deus, todas as coisas que Deus havia criado, se eles foram convencidos por Lúcifer, quanto mais nós que somos humanos não seríamos convencidos pelas coisas que hoje Satanás impõe à igreja, e quanto mais a gente não seria convencido por Satanás agora, não mais Lúcifer, a deixar a igreja, deixar a postura que nós assumimos como cristãos dentro do ministério da verdade. Se Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos, com certeza ele vai arrastar muitos para fora da igreja. E com o mesmo pensamento, da mesma forma, fazendo o quê? Intriga no lugar aonde deveria se chamar céu. A igreja deveria se chamar céu, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de louvor, um lugar de gratidão, um lugar de essência, onde só o perfume de Cristo seria o único perfume que estaria ali. Mas o que nós vemos dentro da igreja? O perfume do pecado, ou seja, o mau cheiro do pecado. Nós vemos a intriga, nós vemos a fome, nós vemos a desistência, a apostasia, nós vemos tudo que é característica daquele que um dia se apostatou de Deus, estando no próprio céu, que é Lúcifer. A mesma coisa que ele sentiu no coração está passando por coração de muitos, e muitos estão abandonando o seu ministério, o seu ministério da verdade, o ministério de Cristo, e já não estão exalando mais o perfume de Cristo, mas sim o mau cheiro de Satanás. E isso está acontecendo comumente na igreja, porque as pessoas estão se louvando a si mesmo. O que Satanás fez, ou Lúcifer fez na época? Ele se louvou a si mesmo. Para convencer os anjos, ele falou assim: sou maior do que Deus, sou melhor do que Deus, sou grande, sou poderoso, eu sou o cara, eu sou o ideal para vocês. Vocês não têm que acreditar nele, vocês têm que passar a acreditar em mim. Lúcifer se exaltou. Veja como eu sou belo, veja como eu sou poderoso, eu tenho poder. E isso convenceu os anjos.
Da mesma maneira acontece hoje, que a gente vê em muitos lugares, a gente vê isso acontecendo, as pessoas se exaltando a si mesmo, cantores se exaltando a si mesmo, pessoas se glorificando a si mesmo. Por quê? Porque elas estão com síndrome de Lúcifer, porque elas estão já dando ouvidos às doutrinas diabólicas, doutrinas demoníacas, e estão dando mais valor para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, porque o mundo jaz o maligno. O mundo, ele está padecendo nas coisas do maligno. Nós sabemos pela Bíblia que as coisas não vão melhorar, e que as coisas vão passo a passo, cada vez piores, até que Jesus volte e acabe com tudo. Mas acontece o seguinte, que até lá nós temos que exercer o bom ministério, que para nós é o cheiro de Cristo, o cheiro do conhecimento dessa palavra. Para nós é exalando o perfume de Cristo por onde quer que a gente ande, não nos louvando a nós mesmos, mas louvando a quem? Louvando a Deus através da palavra, louvar significa agradecer, estar alegre na presença. Louvar significa exaltar aquele que realmente merece toda exaltação, que merece toda a honra, a glória, o poder e a majestade, somente a Ele seja dada. Nós não temos glória nenhuma. Aliás, temos que falar como Paulo: maldito homem que sou. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E nós, como ministros do Senhor, nós temos que dar um alerta. Jesus está voltando. Porque nós que vivemos na verdade, nós temos que viver por ela, nós temos que andar por ela. Queridos, Jesus vai voltar. E se Ele voltar, importa que nos encontrem servindo dessa maneira. Por quê? Porque nós temos que continuar exalando, ou seja, continuar soltando, continuar mostrando o bom perfume de Cristo que é em nós, se realmente esse perfume não estiver contaminado. O perfume de Cristo pode ser contaminado pelo perfume do maligno, pelo mau cheiro do maligno. Existem pessoas hoje que a gente olha como cristãos que exalavam o bom cheiro de Cristo, tinham assim, uma aparência muito boa em Cristo. De repente começamos a sentir o mau cheiro, o cheiro do pecado, o cheiro da intriga, o cheiro da discórdia, o cheiro da contenda, porque o perfume já fora contaminado. Sabe por quê, queridos? Porque o frasco estava sujo. O frasco estava sujo. E o frasco tem que estar limpo. Ou seja, nosso coração tem que estar limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você tem como bom perfume de Cristo que derramar lágrimas desse perfume para que as pessoas sintam o bom cheiro que há em você. Agora, meus queridos, não deixe que Satanás, como contaminou o céu, contamine também o seu coração. Não permita que Satanás passe de bom perfume a mau cheiro o seu ministério, a sua vida, o seu coração. Se você estiver fazendo alguma coisa na igreja, faça para Deus, na presença de Deus. Você não faça para as pessoas que estão te assistindo, não faça para as pessoas que estão te ouvindo. Quando você falar de Jesus, quando prego a palavra na igreja, eu procuro viver aquilo que eu estou pregando, eu procuro sentir aquilo que eu estou pregando, eu procuro vivenciar aquilo que eu estou pregando, e às vezes parece para mim que o céu está se abrindo, porque eu estou vendo aquilo que eu estou falando, porque o Espírito está falando. E a palavra diz: quem quer é que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sou uma das igrejas que está lá. Apesar de estar representando pelo ministério que Deus me deu, estar representando o Cristo naquele momento, eu posso sentir o Cristo se movimentando dentro de mim. Eu posso sentir a palavra tomando forma dentro de mim, para que eu, aprendendo e também praticando aquela palavra, possa exalar o bom perfume de Cristo. Porque o perfume, meu filho, é depois que você abre o frasco, depois que você tira a tampa. Nós temos que tirar a tampa para que o perfume saia. E essa tampa é aquilo que impede o bom perfume de sair do frasco. Meu filho, nós somos o frasco, porque a palavra nos chama de vasos.
Nós somos o vaso, nós somos os frascos, e nós precisamos tirar a tampa. E essa tampa o que é? A tampa é o orgulho, a tampa é a desobediência, a tampa é tudo aquilo que impede o bom perfume de Cristo sair de nós. Ministério é isso. O ministério, quando ele vem, quando o representante do governo vem, ele é recebido com temor e tremor. Por quê? Porque ele representa uma autoridade, ele representa um país, ele representa uma nação. E nós estamos representando a nação do céu, a nação divina. Nós estamos representando o governo do Todo-Poderoso. Não existe maior governo do que esse. E o mais interessante é que a gente vê muitas vezes nas igrejas locais, a pessoa às vezes tem mais no coração o diabo do que o próprio Cristo. Fala-se e atribui-se mais as coisas ao diabo do que a Cristo. Prega-se mais as coisas sobre o diabo do que a Cristo. Então, que ministério é esse que nós temos? Quem nós estamos representando? Por exemplo, se nós falamos só de dinheiro na igreja, nós estamos representando a Mamon. Nós somos do ministério de Mamon, porque Mamon significa riquezas. É muito difícil falar, mas o ministro de Cristo ele tem que estar contido, tem que estar dentro de Cristo, como está lá em Romanos. Primeiro, não pode ter condenação. Segundo, ele tem que fazer a vontade de Deus, como está lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O seu ministério, como é que anda? Dentro do seu ministério, o que você exerce? O seu ministério está regado de verdade? O seu ministério realmente é um ministério do qual você tem aprendido com as situações adversas? O seu ministério está regado com as experiências que você tem adquirido dia a dia com Cristo? De que maneira você está exercendo o seu ministério? Porque, pastor, não, eu sou apenas membro da igreja. Não, você é um ministro de Deus. O ministro de Deus é aquele que recebe Cristo como governo. Senhor, eu te confesso como meu único Senhor, como meu verdadeiro Senhor. Eu te recebo, Cristo, como meu governador, como Senhor da minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes de ser pastor, Ele é Senhor. Eu recebi como Senhor. Eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Único governo. Quando a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, governo. Quando nós buscamos esse governo, nós passamos a viver por esse governo, nós temos que ter experiências, ser treinados nesse governo, ser treinado nessas leis, para que depois a gente represente com sucesso o governo que está sobre nós. Primeiro, o governo que age, o governo que eu recebo, o governo que age, o governo do qual eu respeito. Como eu posso representar algo que nem eu acredito, nem eu exerço, nem eu faço, nem eu respeito? Ser um ministro de Deus é representá-lo aonde eu estiver. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, pastor, eu vou te convidar para o senhor ir no meu aniversário, mas eu gostaria que o senhor não falasse muito de igreja, sabe? Lá tem pessoas não convertidas, lá tem pessoas que não aceitam e tudo mais. Eu queria que o senhor não falasse. Eu falei: desculpa, querido, eu não vou no seu aniversário. Mas por que, pastor? Eu falei: porque a boca fala que o coração está cheio. Eu sou um representante de Cristo aonde eu estiver. E aonde eu estiver, o meu prazer é falar dele. O meu prazer é mostrar as experiências que eu tenho tido com ele, porque essa experiência de vida, nós, como diz Paulo aqui, para esses nós somos cheiros de vida. Mas para aqueles que não aceitam, nós somos cheiros de morte. Queridos,
o seu ministério deve ser regado por experiências com Deus. O seu ministério deve representar o governo que primeiro atua em você. Depois, você então representar esse governo, mostrando que essa lei funciona em você. Que isso funciona. O governo de Deus funciona em você, pode funcionar em outro. Quando nós somos representantes de Cristo, quando nós representamos a palavra, quando nós representamos o ministério de Deus, nós estamos dizendo, ele funciona porque eu sou prova de que ele funciona. Porque ele funcionou em mim, vai funcionar em você. Ou seja, não importa como você esteja, aquele que fez a boa obra em mim, vai fazer em você também. E aquele que começou a boa obra em mim, vai terminar, e vai terminar a sua também. Então nós somos o bom cheiro de Cristo, nós somos os ministros de Deus. Assim como Paulo era ministro, somos nós também. Qual a importância de Paulo e qual é a nossa? Nenhuma diferença. A mesma importância que estava sobre Paulo, por mais que ele tenha escrito e fosse base do Evangelho, nós temos a mesma importância. Talvez Paulo não tivesse a condição de pregar do jeito que nós pregamos hoje, em meio a tanta heresia, a tanta coisa ruim. Paulo não viveu esses momentos tão difíceis como nós estamos vivendo hoje. E se nós insistimos em permanecer como o bom perfume de Cristo no meio de tanto cheiro mau que está por aí, é porque nós estamos olhando para Cristo. E é isso que eu quero falar para você, ministro do Senhor. Não olhe para as coisas que estão ao seu redor. Olhe para as coisas do alto. Continue olhando para Cristo. Se as pessoas estão dando um mau exemplo, seja você o bom exemplo. Faça você a diferença. Não olhe para os lados. Não olhe para o mundo. Não olhe para as coisas fáceis. Mas olhe para as coisas difíceis, porque as coisas de Deus são difíceis. Olhe para as coisas difíceis de alcançar, que são as coisas de Deus. Porque as coisas do mundo são fáceis de alcançar. Outra, as coisas do mundo servem para a carne, as de Deus para o espírito e para a eternidade. Por isso, ministro, de que adianta ganhar uma alma ou o mundo inteiro se você perder a sua própria alma? De que adianta você ficar 40 anos na igreja e naquele dia ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? De que adianta você se vestir de uma roupa cristã, mas na hora que você chegar ali e for colocado à prova, você vira palha e queima no fogo? A sua vida, o seu ministério está em jogo. Sim, está em jogo, porque Satanás, ele quer destruir o seu ministério como destruiu dos anjos. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Faça como um bom obreiro que sabe manejar bem a palavra de Deus e continue o seu ministério, o ministério da aprovação, o ministério da verdade. Enquanto as pessoas estão se sujando, seja você aquele que se limpa, continue se limpando, porque Jesus está voltando e ele vai requerer o perfume que ele depositou em nós. Não é só Cristo que nos unge com o seu perfume. Nós devemos ungir a Cristo com o nosso perfume, como aquela mulher que depositou todo o perfume sobre os pés de Jesus. Querido, um beijo no coração, que o seu ministério seja um ministério aprovado por Deus, que você esteja caminhando cada vez mais no centro da vontade de Deus. Um beijo no coração, continue assistindo a TV Resgate. Eu vou colocar aqui um louvor para você e Deus te abençoe até quarta-feira que vem. Que essa palavra ela tenha entrado no seu coração e que ela possa ter trazido o fruto que você precisa, a semente que você precisa para produzir muitos frutos. E lembre-se, semente, quando nasce, produz muitos frutos. Se nós deixarmos nascer uma semente sem amor,